A história, a cultura e a sociedade, as civilizações ao longo dos períodos da história. É importante destacar várias culturas, várias imagens, construções. Vou destacar agora nessa minha explicação, nessa minha explanação, a questão das obras, das grandes construções edificadas em diferentes civilizações pelo mundo e que elas são consideradas, têm uma grande importância para não somente um país, uma civilização em que foi construído, mas todo um marco histórico com essas construções. Então, vamos comentar, aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre as sete maravilhas do mundo antigo. As sete maravilhas do mundo antigo representam os sete monumentos considerados mais importantes e belos, segundo sua história e arquitetura. Eles foram escolhidos pelos gregos na antiguidade. Então, sempre reforçando esse marco, essa força que a cultura, que a diversidade cultural presente em diferentes civilizações, povos pelo mundo. Então, agora eu vou mostrar, através de imagens também, diferentes imagens, figuras. Então, começamos pelas pirâmides do Egito, como está bem colocado aí nesta imagem. As pirâmides do Egito, localizadas na necrópole de Gizé, são túmulos de pedra construídos durante o período antigo, próximo à cidade do Cairo, no Egito. Foram erigidos para abrigar os corpos dos reis do Egito Antigo, os faraós. Ainda que sejam 123 pirâmides construídas, três delas merecem destaque: Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Além das pirâmides, a Esfinge de Gizé também faz parte da necrópole. É uma representação gigante de um ser com corpo de leão e uma cabeça humana com turbante real. Vale destacar, novamente visualizando a foto, uma foto das pirâmides do Egito, a riqueza de detalhes em que a história volta, né, faz aí uma análise, uma investigação, e aí a gente vê detalhes importantes aqui também da arquitetura. Então, é um registro importante, uma característica importante da arquitetura do Egito Antigo, sobretudo visualizado nessa foto aí das pirâmides do Egito. Então é interessante pontuar e observar os traços e as características desta figura. Então, essa esfinge, né, de Gizé também faz parte da necrópole. E é uma representação gigante de um ser com corpo de leão e uma cabeça humana com turbante real. Está voltada para o sentido do sol nascente. Vale destacar, né, que dentre as sete maravilhas do mundo antigo, somente as pirâmides sobreviveram com o passar do tempo. Então veja que a história segue, o tempo evoluiu, a civilização egípcia e tantas outras civilizações evoluíram, muitas construções, características se perderam, mas as pirâmides sobreviveram com o tempo, e isso é importante observar, destacar e analisar essa força, né, que fez com que dessas grandes edificações, dessas pirâmides, que elas sobreviveram até hoje e estão lá para serem visitadas, serem analisadas e etc. E aí fica o registro, né, que é importante analisar mais, né, saiba tudo sobre as pirâmides do Egito, fica como um incentivo, uma ideia, né, pesquise mais sobre as pirâmides do Egito, mais imagens, mais detalhes, né, dessa arquitetura,
dessas características marcantes da civilização egípcia. Então fica o convite, a ideia, né, de analisar. Lembrando que estudar, desenvolver história, entender a aplicação da história no cotidiano, é importante também analisar, rever as grandes construções, as grandes edificações humanas ao longo dos séculos. Então, e ver, visualizar essas imagens, pelo menos agora, até agora nós visualizamos do Egito, das pirâmides do Egito Antigo, enriquece a nossa cultura e a nossa compreensão de mundo, de construção, de edificação, né, de diferentes civilizações pelo mundo. Depois nós temos os jardins suspensos da Babilônia. Vejam então a imagem aí, né, dos jardins suspensos da Babilônia. E aí antes de continuar comentando mais, lendo, discorrendo agora sobre os jardins suspensos da Babilônia, nós percebemos aqui a complexidade, né, a capacidade de construção, de edificação do ser humano em diferentes etapas, em diferentes épocas do mundo, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento de pensamento, do desenvolvimento da arquitetura. Então, mais uma vez, observe, né, jardins suspensos da Babilônia. Olha a riqueza de detalhes, mais uma força, né, dessa edificação tão imponente. Então, o que vem a ser estes jardins suspensos da Babilônia? A reunião de alguns montes artificiais construídos na cidade da Babilônia, atual Iraque, à margem do rio Eufrates, em pedido do rei Nabucodonosor II, Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C., e que supostamente o construiu para uma mulher amada. Reza a lenda que sua mulher, nascida em terras montanhosas, sentia muitas saudades de casa e do relevo montanhoso. Até hoje não foi comprovada sua existência. Alguns historiadores acreditam que se trata de um local mítico, o qual fora mencionado em alguns textos antigos. Interessante aqui também comentar, trazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, a ideia do humano, né, do ser humano, de edificar, de construir, ela passa muito também por essa busca, né, de uma mística, de uma sobrevivência, de uma imponência, e também, nesse caso aqui, a gente vê também um interesse, né, em deixar algo para alguém que se ama, que se tem um interesse e que se quer também expressar uma gratidão, um amor. Então é interessante analisar, ver, né, para cada construção, edificação, tem não somente uma característica ou características, né, de relevo, de imponência, de arquitetura, mas também esse olhar sobre o mítico, sobre uma transcendência. Importante estar atento também a essas visões, a essas características, essas ideias que também, no caso aqui, estão presentes nos jardins. Os jardins suspensos da Babilônia são descritos como um palácio, com grandes terraços e com belo jardim oriental, formado por fontes e diversas plantas. Importante aqui deixar mais uma ideia, mais uma busca de pesquisa, a civilização mesopotâmica. Veja mais, pesquise mais, imagens, em sites de busca, sites de conteúdo histórico, né, de história na internet. É importante ver e entender mais sobre a civilização mesopotâmica.
E agora as estátuas, vamos agora para as estátuas de Zeus em Olímpia. Olha que interessante, mais uma maravilha, mais uma imagem histórica, uma imagem forte, marcante de um período, de uma civilização, principalmente agora a Grécia Antiga, em outros momentos já falados, estudados, comentados aqui por mim, a força da Grécia em relação ao desenvolvimento de um pensamento mais crítico, racional, a noção de cidadania, a noção e o desenvolvimento da filosofia. E também na Grécia Antiga, nós temos as formas, né, de se apresentar, de desenvolver entretenimento através do teatro. Então é importante agora observar mais essa figura imponente e emblemática. Então vamos ver. Durante o período da Grécia Antiga, foi erigida uma estátua na cidade de Olímpia, para o Senhor dos deuses e dos homens que habitavam o Monte Olimpo, Zeus. Construída pelo escultor grego Fídias por volta de 430 a.C. A estátua no templo de Zeus possuía cerca de 15 metros de altura, sendo formada por materiais nobres como ouro, marfim e mármore. Então, aqui a gente vê, né, a riqueza também das construções com materiais preciosos, materiais fortes, né, como eu já citei aqui, no caso, o, o ouro, o marfim e o mármore. Então, a riqueza de detalhes, mas também a solidez dessas estruturas, dessas esculturas, e então é forte também essa aplicação, né, esse interesse das civilizações, no caso aqui das civilizações antigas, em realmente edificar algo forte, algo duradouro. Então, vale essa ideia, né, de algo sempre imponente, forte e que perpassa outras gerações também. A estátua de Zeus foi considerada o monumento mais belo, perfeito e importante para os gregos na antiguidade. Foi destruída após um terremoto que ocorreu supostamente no século XIII. Então veja aqui, eu estou falando, né, falei há pouco da imponência, da força, né, dos materiais nobres que foram usados na edificação, na construção voltando aqui na imagem, para a gente reforçar, a, na estátua de Zeus em Olímpia, né? Então, a força que é colocada, que é edificada, é algo assim realmente fascinante, muito bacana mesmo. E claro que tem toda uma questão do tempo, de algum tipo de acontecimento, nesse caso aqui, ela foi destruída, né, após um terremoto que ocorreu supostamente no século XIII. Mas independente dessa destruição, reforço a força, a edificação e os materiais que foram usados para edificar mais essa importante maravilha, né, que ficou aí para a história e merece também ser analisada, ler e ver outras figuras, outras fotos de outros ângulos também desta importante imagem que eu destaquei há pouco. Colosso de Rhodes. Interessante, veja, Colosso de Rhodes. Aqui a gente tem quatro imagens, né, dessa importante imagem, figura, dessa representação simbólica, forte, histórica, e que também nos traz um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento da história e da força e capacidade de diferentes personagens da história de desenvolver grandes construções, grandes edificações.
Vamos saber mais sobre o Colosso de Rhodes. Imensa estátua do deus grego do Sol, Hélio, construída entre 292 a.C. e 280 a.C., pelo escultor grego Carés de Lindos, na Ásia Menor, mais precisamente, na ilha de Rhodes, na Grécia, no Mar Egeu. A estátua foi feita de bronze, possuía cerca de 30 metros de altura e pesava 70 toneladas. Então, mais uma imagem, uma edificação grande, imponente, resistente. A gente vê aqui, então, né, que a estátua foi feita de bronze, possuía cerca de 30 metros de altura e pesava 70 toneladas. Estava posicionado na entrada do porto e, portanto, quem entrava na cidade via sua imponente figura. Então, é um destaque aqui, né? Ó, estava posicionado na entrada do porto e, portanto, quem entrava na cidade via sua imponente figura. Então, algo que reflete na toda uma cidade, para todos os visitantes, para quem chegava, né, via mais essa imponente imagem. Então, é importante esse traço também de tamanho, de significado, de sentido. Então, para cada cultura, cada particularidade, diversidade, a gente sempre tem que ver essa busca por mostrar a imponência, para realmente mostrar o significado e o sentido de determinada figura, de determinada estátua, como está bem explicado aqui. E aí, olha que interessante, a estátua tinha uma perna posicionada em cada margem e em sua mão direita segurava uma tocha para guiar os barcos durante a noite. Foi destruída por um terremoto que atingiu o local, tendo sobrevivido cerca de meio século. Interessante que, novamente, que temos aqui mais uma grande estátua, uma grande edificação, construção sendo destruída pelo terremoto. Então, a gente vê também que, ao longo do desenvolvimento das civilizações, da história, é forte, né? E é presente essa destruição, essa força, né, dos terremotos, mesmo diante de, com certeza, de uma construção imponente, de uma construção forte, mas que o terremoto, a força, né, desse terremoto foi capaz também de destruir. Mas fica a referência, a dica para se procurar, além dessas 4 imagens aqui retratadas que eu selecionei para vocês estarem visualizando e estarem aprendendo um pouco mais, está vendo, né, a imponência, a força e o sentido, o significado, para que faça com que a história não se perca, seja resgatada, valorizada, e que se busque, cada um que está nesse caminho de estudos, de desenvolvimento de mais cultura, de mais conhecimento, que procure aprofundar e entender a força de mais um monumento, de mais uma estátua que foi destruída por um terremoto, né? Mas que sobreviveu aí bastante tempo e que fica também para a história. Vamos agora para o Templo de Diana. Imagem do Templo de Diana. Bem interessante. Nota-se que já uma edificação com características marcantes, com criatividade, né, com riqueza de detalhes, muito bem edificada. Então, acho que é importante notar que cada civilização, cada momento, né, de quem se propôs e fez, né, claro, movido por um significado, por um sentido, aqui a gente tem, então, muito marcante, né, e vale registrar e até pesquisar mais fotos,
mais ângulos interessantes sobre o Templo de Diana. Também conhecido como Templo de Ártemis, em Éfeso, atual Turquia, é considerado o maior templo da antiguidade. Então, veja, aqui a gente agora está falando sobre o maior templo da antiguidade. Olha que importância, que sentido, que alcance desse templo que é considerado o maior templo da antiguidade. Esse templo majestoso foi erigido no ano de 550 antes de Cristo, em nome da deusa romana da lua, da caça e da castidade Diana. Então, aqui, deusa grega Ártemis. No entanto, ele foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato, que tinha o objetivo de ser lembrado como o incendiário do templo. Então, aqui a gente vê que aqui a gente já tem alguém, né, que foi causador, né? Se as outras imagens, os outros monumentos foram por uma ação do terremoto, por uma ação de algo que vem, né, da natureza, de um desequilíbrio de terremoto. Aqui a gente tem, né, um personagem que, no caso, no entanto, ele foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato, que tinha o objetivo de ser lembrado como o incendiário do templo. Com 91 metros de comprimento por 45 metros de largura, aproximadamente. Ele foi construído em mármore. Mais uma vez a gente percebe aqui a presença, a força e o interesse, né, de realmente se utilizar o mármore para edificar mais uma grande e imponente construção, e também uma construção com um significado, com um simbolismo muito grande. Fica aqui, antes de irmos para uma outra imagem, para uma outra explicação, entender mais, né, por que aconteceu essa destruição, qual era o objetivo, né, por que realmente esse personagem que faz promove essa destruição de um templo tão imponente, do maior templo da antiguidade. Então aqui a gente tem essa ideia e essa curiosidade. Olha só, com 91 metros de comprimento por 45 metros de largura, aproximadamente, ele foi construído em mármore. Então, o que pode se pensar e pesquisar a mais? Os motivos, né, desta edificação e também da destruição, porque algo então aí mostra um monumento muito interessante, criativo, e por que destruí-lo, né? Então aí essa questão fica para uma análise, uma busca detalhada desses motivos. Mausoléu de Halicarnasso. A imagem aí abaixo do mausoléu. Analisando, né, a arquitetura, os detalhes, a edificação. Veja. E o que é, então? Grande túmulo construído no ano de 353 antes de Cristo. 353 antes de Cristo. Para o rei persa chamado Malsolo. Foi desenhada pelos arquitetos Sátiro e Pites e os escultores Briaxis, Escopas de Paros, Leucares e Timóteo. O mausoléu, com cerca de 45 metros de altura, foi construído em mármore, bronze e ouro na cidade de Halicarnasso, atual Turquia. Atualmente ele se encontra em ruínas, visto que foi afetado por diversos terremotos. Fica aqui até uma
uma ideia, né, de pesquisa a questão da ação dos terremotos em diferentes partes, né, do mundo, e o quanto que esses terremotos, em boa parte, acabaram por derrubar grandes monumentos de uma riqueza histórica, de uma riqueza mundial, e que vão ficar aí, né, marcados, mas marcados pela a imponência, pela edificação, mas também por terem sido destruídos por terremotos. E nesse caso aqui, este mausoléu, né, ele foi afetado por diversos terremotos. Então a gente observa aqui, né, que fica também interessante estudar, analisar mais sobre a história da Turquia, né, um país com grandes curiosidades, com uma cultura, com uma diversidade cultural, com uma cultura interessante. Então, fica como um incentivo, como uma referência, estudar, analisar mais sobre as características, os elementos fortes presentes na cultura deste país, que é a Turquia. Vamos para o Farol de Alexandria, que também a gente tem aí quatro imagens, né? E mais uma imponência, mais um sentido, um significado muito interessante, bacana, vamos dizer assim, desse Farol de Alexandria. E aí vale para a gente pensar, né, e comparar hoje na nossa realidade, na na nossa era contemporânea, quais são os grandes monumentos, quais são as grandes imagens e seus significados, os seus sentidos. Será que no nosso país, o Brasil, tem algum símbolo, algum monumento? A gente vai procurar pesquisar e vai depois expor, comentar também sobre esses monumentos que estão presentes também no nosso país. Nós temos aqui o Farol de Alexandria, construído pelo arquiteto grego Sóstrato de Cínido, por volta de 250 a.C. O Farol de Alexandria está localizado na ilha de Faro, em Alexandria, no Egito. Feito de mármore, possuía cerca de 150 metros de altura e servia de auxílio para as embarcações. Então, veja, 150 metros de altura, mais um gigante, mais um monumento de grande alcance, de grande visão e de imponência. Acho que isso tem sido uma característica de todos os outros, das outras construções que até aqui já foi falado, foi mostrado, essa imponência, essa altura, essa busca de ser bem destacado, bem visualizado. Acho que fica muito forte, muito interessante isso. Como eu tinha falado antes, né, tinha quase finalizando a explicação, algumas curiosidades sobre o Farol de Alexandria. Aqui nós temos, então, esse detalhe, né, de grandes monumentos, de grandes edificações do mundo antigo, que para alguns, até hoje ainda pode parecer que não tinha, ou que eles não tinham uma capacidade de edificar, de levantar, de erguer grandes monumentos, fica aí, né, como imagens, como significados, como sentidos, o que a gente observou pelo texto e também pelas imagens, que é algo bem marcante, bem edificante, e que com certeza fica o avanço que nós temos hoje, né, a capacidade de construir hoje, que essas civilizações não tinham, mas que nem por isso eles deixaram de mostrar a força, a criatividade e a inteligência em projetar, em desenhar, mesmo que isso levou com certeza
mais tempo, né, para ser erguido, para ser um símbolo, para se tornar um símbolo não só para aquela civilização, mas para outras civilizações que estavam presentes ao redor deles, fica essa força, essa capacidade que é muito forte e marcante que eles procuraram deixar também para as futuras gerações. Avançando então para o estudo, trazendo para a modernidade, para a nossa era contemporânea, nós vamos fazer agora então a observação, tecer alguns comentários, explicações, explanações sobre as 7 maravilhas do mundo contemporâneo. As 7 maravilhas do mundo moderno, voltando aqui, né, reforçando, agora nós vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Elas representam os monumentos mais importantes da modernidade, segundo sua história e arquitetura. Vamos destacar aqui a arquitetura, que é uma característica, é um sinal de presença, de pensamento, de criatividade de diferentes povos e culturas. Por isso, a arquitetura e a história, nesse sentido que a história, ela tem e busca, né, estar presente e relacionar fatos, imagens, construções do passado, da nossa era, do nosso presente, né, também pensando e projetando para o futuro. Então, aqui é importante que se faça esse estudo da história e investigue, compare as diferentes formas de desenvolver e projetar e pensar a cultura e a arquitetura através dos séculos. Então, escolhidos por meio de pesquisa aberta e divulgados no dia 7 de julho de 2007, eles foram apresentados numa cerimônia no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Então, essa data aqui é importante, né? Está sendo lembrada, marcada, né? 7 de julho de 2007. Nós temos aqui, então, essa cerimônia, né? Que ocorreu em Lisboa, Portugal, e que marca, então, a divulgação, a certeza, né, depois de um olhar de pesquisas, de análise da diversidade cultural dessas diferentes localidades, dessas diferentes civilizações. Então, eles chegaram, então, a destacar, então, essas 7 maravilhas do mundo moderno. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essas 7 maravilhas do mundo moderno. E aí, começando então com essa curiosidade, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro está entre essas 7 maravilhas do mundo moderno. Vamos com o Coliseu de Roma, na Itália. Aí está uma imagem interessante, clara, né, do Coliseu de Roma, na Itália. Mais curiosidades, um pouco sobre o Coliseu de Roma na Itália. Localizado na capital italiana, Roma, o Coliseu ou Anfiteatro Flaviano é o maior anfiteatro do mundo, com 45 metros de altura e que abrigava cerca de 50 mil pessoas. Esse monumento arquitetônico cilíndrico foi construído na antiguidade, cerca de 70 depois de Cristo, sendo um dos símbolos mais emblemáticos do Império Romano. Então, olha só, um dos símbolos mais emblemáticos do Império Romano, e vale ressaltar, colocar aqui que é um símbolo muito visitado na cidade, né, na Itália, né, na cidade de Roma, e não só pelas pessoas que moram na Itália, em Roma, mas também por diferentes turistas que vêm de várias partes do mundo. Então aí a gente tem
por essas visitas, por esses diferentes turistas, pessoas que vêm de outros países, de outras culturas para visitarem, não só para estar fazendo lazer, mas também para estar analisando, vendo a riqueza de mais esse monumento, essa imagem, essa maravilha, né, que é algo que fica aí também para a história. O local era utilizado para grandes espetáculos com animais selvagens e nas lutas entre gladiadores. Atualmente é um dos locais mais visitados da Itália, vale marcar e ressaltar essa constatação aqui, né, que é um dos locais mais visitados da Itália, sendo possível encontrar parte de sua estrutura. Então, como falei há pouco, essa obra, esse marco aí da civilização, né, de mais uma civilização, no caso da civilização romana, é forte, então, esse registro de ser o mais visitado. Então, essas visitas, com certeza, aí, a gente vê o interesse de outras pessoas, de outras nacionalidades, de outras culturas, em estar e conhecer a o quanto é importante, imponente mais esse edifício aqui. Agora nós temos o Chichen Itzá no México. Chichen Itzá no México. Localizada na península de Yucatán, a cidade arqueológica ou cidade-templo foi a capital da civilização maia, fundada aproximadamente em 450 a.C. Veja que interessante, a Chichen, né, de Itzá, no México, né? Mais aí uma maravilha, mais um monumento que está aí nos registros da história, do desenvolvimento da humanidade, da diversidade cultural. Então, visualiza a importância, os traços, né, as características desse importante monumento. Importante centro político e econômico dos maias, ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Então, aqui a gente tem esta conquista, né, esse reconhecimento, que então, em 1988, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. A Chichen Itzá é formada pela pirâmide de Kukulcán, El Castillo, o templo de Chacmol, a Praça das Mil Colunas e o campo de jogos dos prisioneiros. Atualmente é um dos locais mais visitados no México. Então aqui a gente já tem uma outra constatação, e isso é algo que vai realmente ser característico, né, de cada uma dessas maravilhas, de cada um desses grandes monumentos, é algo que tem aí um grande reconhecimento, um grande interesse, e por isso é também este monumento é um dos mais visitados, é um local muito bem visto e visitado no México. Então, esse interesse de estar vendo, contemplando a riqueza de detalhes da construção, da edificação, é que faz com que seja realmente um marco, uma diferença importante para mais esse monumento aí, para mais essa edificação. Bom, temos agora Machu Picchu, no Peru. Veja a imagem, aqui a gente vê que está no alto, né? Está entre montanhas, e importante ver aqui, né, que é algo que se pensa, mas para a época, como que foi possível construir, edificar? Então aí fica essas curiosidades, como foi construída, foi desenvolvida, mais esse símbolo, mais essa edificação Machu Picchu no Peru.
Construída no século XV, o Machu Picchu está localizado a 2.400 metros de altitude, no cume de uma das montanhas da Cordilheira dos Andes, próximo a Cusco, no Peru. Então, assim, só para a título, né, de debate, de desenvolvimento de curiosidade, de pensamento, então vamos visualizar de novo, né, e pensar, né, Machu Picchu no Peru, tá aí a imagem. Voltando um pouco na Chichen de Itzá, para a gente relembrar, olha só que interessante, aqui no México. Então aí a gente vê que na América Latina, nessa parte também, né, desse continente, nessas regiões, a gente tem também aí, né, traços de grandes civilizações, com uma capacidade de criar, de projetar e colocar em prática, né, grandes obras, de deixar também para a humanidade, para as futuras gerações, grandes edificações, como que a gente voltou, né, há pouco aí, na Chichen e aqui agora de Machu Picchu, né, para a gente ter a noção da força também dos povos que viveram na América Latina. Então, Machu Picchu, né, foi construído no século XV, está localizado a 2.400 metros de altitude, no cume de uma das montanhas da Cordilheira dos Andes, próximo a Cusco, no Peru. É considerada patrimônio mundial pela Unesco. O Machu Picchu representa o local onde floresceu parte da civilização Inca e por isso é também chamado de Cidade Perdida dos Incas. Interessante depois pesquisar, procurar entender mais, procurar imagens, mais detalhes, mais comentários de grandes historiadores, de historiadores locais, por que a Cidade Perdida dos Incas. Interessante, tá até entre aspas aqui, né, Cidade Perdida dos Incas. Então, acho que vale um estudo complementar, uma investigação complementar, para ter essa noção, né, de por que Cidade Perdida dos Incas. Foi construída majoritariamente em pedra e está bem conservada até os dias atuais. Aqui a gente, sim, em outros momentos aqui do nosso estudo, das explicações, a gente teve a ação, a presença de terremotos que vieram por destruir, né, as construções, os monumentos, as grandes obras. Aqui a gente tem, então, né, que foi construída majoritariamente em pedra e está bem conservada até os dias atuais, uma vez que os espanhóis, quando conquistaram parte da América do Sul, não encontraram um local que foi redescoberto por um professor estadunidense, Hiram Bingham, em 1911. Atualmente é um dos locais mais visitados do Peru. Então aqui novamente a gente vê a grande presença de turistas, de pessoas não só do Peru, mas de outras partes também do mundo, visitando e procurando entender, procurando sentir um pouco mais sobre a força e a história que esse monumento também tem, né, que essa imagem, que essa maravilha tem e que vai ficar para a história e já está na história como algo realmente grandioso e também de muito simbolismo. Finalmente chegamos então no Cristo Redentor, aqui no Brasil, a imagem, também com um significado, uma força, algo forte para toda uma nação. Então tá aí, vamos ver e presenciar a imagem que está localizado, né, o Cristo Redentor, localizado no Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, o monumento de Jesus Cristo.
é um dos ícones mais importantes do país, sendo um cartão postal da cidade maravilhosa. Construído de concreto e pedra-sabão, o Cristo Redentor está localizado a 709 metros acima do nível do mar. Foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, e possui 38 metros de altura e 28 metros de largura. Localizado no Parque Nacional da Tijuca, o Cristo de braços abertos representa um grande simbolismo do cristianismo, sendo um dos locais mais visitados do país. Então, a gente tem esta característica, esse olhar para esses símbolos, para essas edificações e o quanto que eles são procurados, que eles são visitados. Mas acredito que é importante ter a noção, a ideia de união, de reunir diferentes culturas, diferentes pensamentos, no sentido de que a gente pode até colocar assim que acho que o ser, o viver, o conviver, né, passa por não somente visitar, mas entender essas edificações, esses símbolos, essas maravilhas, no sentido de que é importante entender e valorizar não somente como algo que foi edificado num único sentido, mas sempre olhar para um sentido amplo. O que seria esse sentido amplo? A união, a busca de abraçar um país, abraçar a paz, abraçar o respeito. Vivemos momentos, principalmente agora tempos, né, de grandes violências, ainda a intolerância religiosa se faz presente e tantas outras adversidades que acredito que a partir desses símbolos, deste símbolo, é importante ver, visitar, conhecer, mas tendo essa noção de união, de complemento, de ideias, de buscar a união entre os povos. Temos aí, depois do Cristo, a Muralha da China, a grande, vamos dizer assim, a Grande Muralha da China, a imagem da Grande Muralha da China, grande construção em pedra, tá aí, né, a grande construção em pedra, granito e tijolo. A Muralha da China, ou como eu coloquei há pouco, né, a Grande Muralha, foi construída entre os séculos 3 a.C. e 17 depois de Cristo, e possui cerca de 20 mil quilômetros e 7 metros de altura. Então, olha só, 20 mil quilômetros e 7 metros de altura. Então, é mais uma grande edificação, construção, engenharia, arquitetura, tudo isso presente nesta grande construção em pedra, granito e tijolo. Foi erguida a mando do imperador chinês Shi Huang e tinha como principal função a proteção militar. Então veja que em outras imagens, construções, nós vimos aqui a questão de indicar uma característica, né, uma arquitetura própria de uma cidade, uma civilização, de uma presença num estado, numa cidade. Aqui a gente tem também, então, a função como principal função, a proteção militar. Foi construído durante diversas dinastias da China Imperial. Atualmente é uma das maiores atrações turísticas da China. Então, é algo realmente característico aqui e que merece o nosso comentário, o incentivo a se procurar mais detalhes, até ouvir relatos de pessoas que já foram, já visitaram essas muralhas ou que já foram lá e já visitaram Cristo Redentor. Isso
aqui no nosso país, né, voltando um pouco aqui, também na figura do Cristo Redentor. Então aqui a gente tem essa noção, né, de que entender, conhecer a história, vivenciar os períodos da história, acho que passa muito também por visitas, por analisar, por procurar visitar, não somente de uma forma turística, né, mas também de uma forma que faz com que a gente tenha uma noção, uma dimensão da grandiosidade, de um sentido universal de cada uma dessas edificações, dessas construções, que fica como uma ideia, né, de grandiosidade e ao mesmo tempo de união das diferentes culturas e diferentes civilizações. Agora, as ruínas de Petra, na Jordânia. Aí está as ruínas de Petra, bem antigo, né? Bem marcante também. Então, as ruínas de Petra na Jordânia. Situada na Jordânia, no Oriente Médio, as ruínas de Petra representam uma cidade histórica e arqueológica. Então, veja novamente aqui a questão da arquitetura, aqui agora arqueológica, que foi construída cerca de 300 anos antes de Cristo, sendo esculpida nos penhascos de arenito núbio. As ruínas de Petra estão incluídas na categoria de Patrimônio Mundial da Unesco desde 1985. Interessante aqui, novamente, categoria de Patrimônio Mundial da Unesco. Esse local, né, representa o que restou da ocupação de diversas civilizações: edomitas, nabateus, árabes, romanos, bizantinos, que floresceram durante a antiguidade. Foi parcialmente destruída por terremotos, novamente aí a presença de terremotos que ocorreram na região cerca de 550 depois de Cristo. Vamos para o Taj Mahal, na Índia. O Taj Mahal é uma das construções mais famosas. Visualizem, então, a grandiosidade do Taj Mahal na Índia. Então, aqui a gente já teve, já citou Cristo no Brasil, Machu Picchu no Peru, também já se fez presente aqui Roma, Itália, México, a China e agora na Índia. Então, nota-se que as diferentes partes do mundo estão aí representadas, estão aí registradas, estão aí listadas como como símbolos de alcance, não só para o país, para o continente, mas para todo o mundo. O Taj Mahal é uma das construções mais famosas da Índia. Eleita Patrimônio Mundial pela Unesco, localizado em Agra, o suntuoso mausoléu foi construído em mármore branco, meados do século XVII, a mando do imperador Shah Jahan, em homenagem à morte de sua mulher, Arumã, que morreu ao dar à luz ao 14º filho. É considerado uma das maiores provas de amor do mundo e atrai milhões de visitantes todos os anos. Olha uma característica, uma curiosidade aí do Taj Mahal, que é considerado uma das maiores provas de amor do mundo e atrai milhões de visitantes todos os anos. Então, importante entender e pensar um pouco sobre as construções, as edificações e também sobre os sentimentos que, querendo ou não, estão ligados, relacionados a essas construções. Toda uma necessidade, uma busca de mostrar, de demonstrar, está bem colocado aí nessas diferentes construções, como é o caso aqui, né, considerado uma das maiores provas de amor do mundo e atrai milhões de visitantes todos os anos.
Estima-se que foi erguido com a força de 22 mil homens. Então aqui a gente vê a presença, né, o tempo e também, olha só, 22 mil homens. Fica para pesquisa, para curiosidade, quantos que tiveram que trabalhar, que atuar e que tiveram que colocar um esforço de muita, com muito tempo, né? Então aqui estima-se que foi erguido com a força de 22 mil homens. Além do mármore, o Taj Mahal é composto por diversas pedras preciosas. Então aqui a gente vê também, novamente, a riqueza, a grandiosidade do que foi utilizado para construir, para edificar, para deixar como um marco histórico, como um marco da humanidade, da civilização por todos os períodos aí, né? Essa questão aqui, né, por diversas pedras preciosas. É importante destacar essa força, esse poder aí, né? Esse apreço pelos símbolos, por demonstrar, deixar, como a gente volta aí a imagem, para mostrar a força que está aí e nas outras também edificações, símbolos que são mundiais e que têm realmente um valor, uma preciosidade. Quando eu digo valor, preciosidade aqui, em vários sentidos, não só pelo que foi utilizado para construir, mas por sentimentos, por símbolos. Isso acho que é muito forte, é muito interessante de entender e de compreender. Então, aí a gente passou pelas maravilhas da, da era moderna e também pelas maravilhas, né, da antiguidade. Então, as 7 maravilhas do mundo moderno, que fica como uma análise importante, interessante dentro desse nosso desenvolvimento da história, da cultura, da história e da cultura aplicada e da história e da cultura que analisa, que investiga e que faz os recortes aí, né, que cita pontos, imagens, desenvolvimento, avanços e que revisita também, no caso aqui, as 7 maravilhas do mundo moderno, as maravilhas, as imagens, as esculturas do mundo antigo, num sentido de unir, né, o conhecimento, reforçar o valor, a necessidade da história que se faz presente e que dialoga com as diferentes civilizações, com os diferentes povos, em diferentes momentos do decorrer do crescimento de cada nação, de cada continente, do mundo como um todo. Então fica como referência, pesquise mais em sites de busca na internet, em momentos de complemento de estudo, procure outras imagens com outros ângulos para complementar. E essas curiosidades, como eu coloquei aqui, a presença de terremotos, o tamanho, né, dessas construções, as pessoas que trabalharam ou que foram escravizadas ou que perderam a vida para construir, para edificar esses monumentos, essas obras. Também a questão do simbolismo, como a gente viu aqui, né, uma prova de amor, uma prova de amizade, a busca por deixar aí um legado para as futuras gerações e que hoje, no auge da nossa idade, da nossa era contemporânea, que cada um de nós possa, se não for visitar algum dia, mas que passe, né, explique, demonstre para outras pessoas que ainda não conhecem ou que não acreditam nesse valor
dessas imagens, dessas edificações, que elas têm sim um sentido, uma força, um simbolismo que deve ser vivenciado, deve ser resgatado e deve ser analisado como algo grandioso e que está na história como algo que demonstra força, mas acima de tudo demonstra uma capacidade de criar, de colocar em prática e de deixar um legado, uma força de cada um que construiu, de cada um que projetou, nas diferentes formas, né, de pensar e de expressar o ser, o viver e o estar no mundo, e de como isso deve ser pensado e propagado ao longo da história dessas grandes civilizações, dessas civilizações que têm aí uma criatividade, que têm aí uma diversidade cultural que deve ser cada vez mais reconhecida e respeitada por todos.